Olá, minhas queridas. Muito boa noite. Que alegria tê-las aqui. Vamos lá, vou deixar vocês entrarem. Boa noite. Uma live da madruga com uma baita partilha aqui conosco. Boa noite, sejam bem-vindas. Oiê, oi, 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 oi. Boa noite. Cara de sono, porque claro, é evidente, eu fui fazer meus filhos dormirem, né, para colocar eles para dormir junto, tá, gente? Sorte que eu coloquei o telefone para despertar, senão eu tinha ido direto. Foi uma semana intensa, tá sendo ainda uma semana muito intensa. Então, ah, muita batalha, muitas coisas lindas acontecendo. O workshop sempre é um tempo muito intenso, muito bom, mas realmente, oi Aline, mas realmente muito cansativo. Mas de verdade, eu tô aqui para fazer uma partilha, né? E, e trazer para vocês uma proposta, né? Diante daquilo que me foi partilhado dentro do workshop, durante o workshop. De vez em quando eu vou bocejar mesmo, que eu tô com muito sono, gente. Eu tenho acordado muito cedo, dormido muito tarde, ouvindo muitas partilhas, lendo muitos e-mails, muitos WhatsApp, muitos Telegrams, muitos directs no Instagram. Muitas mulheres. Sem eco! Graças a Deus. Muitas mulheres partilhando comigo. Se tem algo que eu realmente sou muito grata, é a confiança que cada uma de vocês tem comigo. Tem hora que eu realmente não me. Tem hora não, eu não me sinto digna, não me sinto capaz e realmente não sou, graças a Deus. Graças a Deus, eu estou bem no meu lugarzinho, né, de instrumento, mas realmente acolher tudo que vocês partilharam comigo foi assim de uma generosidade muito grande de Deus, né, de olhar e dizer, meu Deus, né, quem sou eu para ouvir tudo isso, para elas confiarem em mim, né? E ele sempre me deixa muito claro que não sou eu, né? Mas, enfim, estou aqui como um instrumento, como alguém que se deixou levar mesmo, assim. 2019 foi um ano muito poderoso para mim, porque eu realmente saí da cadeira da menina e sentei na cadeira da mulher, levantei e fiquei, né, de pé como mulher e decidi assumir essa maternidade espiritual dentro do meu trabalho. Hoje eu me considero uma mãe espiritual de verdade, alguém que, sei lá, Deus capacitou para enveredar esses caminhos aí. E eu percebo o quanto a gente ainda está muito desconectada da nossa essência, né? A situação não está nada boa para nós, né? Nós estamos muito desconectadas e nós estamos com muita dificuldade de nos reconectarmos, justamente pelo que eu falei lá durante o workshop, no vídeo 3, diante desses filtros que estão na nossa frente, por conta de todas as feridas, dos pecados das pessoas, da nossa família, né, que nos feriram, das experiências que a gente tem da vida, e que elas vão colocando, essas experiências vão colocando filtros no nosso olhar e vai criando escamas na nossa visão, onde a gente chega a acreditar fielmente que não é capaz de amar, não é capaz de ser feminina, que isso não é para mim, né? Isso é para outra pessoa, não é para mim. Isso eu não consigo fazer isso, é impossível ser dócil, né? Então foram muitas coisas, né? Foram muitas coisas na nossa vida
que nos trouxeram até aqui, fizeram com que a gente acreditasse fielmente que nós não somos capazes de sermos mulheres fortes, maduras, dóceis e amáveis. Que para ser forte e madura tem que estar na força masculina, né? Tem que estar na competição, tem que estar no comando, sabe? Tem que estar na racionalidade. E aí a gente vai entrando nessa força e vai ficando doente, porque isso pesa para a gente, isso não é nosso, né? Não é nosso, né? A força masculina não pertence à mulher, a força masculina pertence ao homem, né? Então, e infelizmente, como a gente vem, né, desde o primeiro vídeo lá no workshop, a gente vem olhando para aquela que foi a maior, né? A maior a maior referência para nós de ser feminino, né? Então, a nossa mãe é a relação pro ser humano, não é só pra gente, tá? Mas pro ser humano ela é a relação mais profunda, é a relação mais misteriosa, é a relação mais que interfere mais no nosso ser humano, né? Na nossa personalidade, né? Tudo aquilo que ela sentiu, tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela vivenciou, tudo aquilo que ela negou, tudo aquilo que ela honrou, perpetua, entre aspas, para nós, né? Então, como que a gente passa, né, os padrões de família, de mãe para filho e tal, no momento em que uma mãe passa para o seu filho e para sua filha um padrão, ainda que inconscientemente, né? Isso é muito importante. Ainda que inconscientemente, os nossos pais, assim como nós, né, que somos mães, passamos inconscientemente para os nossos filhos padrões comportamentais, padrões emocionais, padrões espirituais, que vão se perpetuando gerações por gerações por essa falta de consciência, né, de poder, de entender que está na nossa mão, né, que é algo que Deus colocou mesmo na nossa mão, interromper esse ciclo e seguir adiante de outra maneira, né? Então, é possível para nós, na maioria das coisas, na maioria da vida, das coisas da vida, interromper ciclos dolorosos e seguir adiante, seja na nossa geração, nós mesmas, seja na geração dos nossos filhos. Então, uma coisa que ficou muito clara dentro do Caminho do Florescer, do workshop, é que eu realmente não estou olhando para minha mãe com a honra como ela é devida, eu não consigo olhar com esse respeito, eu não consigo respeitá-la como mãe, colocá-la no lugar dela como mãe, né? Colocar a minha mãe no seu lugar e, consequentemente, e às vezes automaticamente, né, inconscientemente, eu repito tudo que ela me fez nos meus filhos. E nós, mulheres em especial, a gente tem uma tendência a repetir fielmente com as nossas filhas mulheres. Então, quando eu estou diante da minha filha, quando eu estou diante das minhas filhas, elas me remetem sempre à minha relação com a minha mãe, né? Elas me remetem sempre ao que ficou pendente, ao que ficou dolorido. Então, a gente, sem querer, a gente repete aquele padrão, por exemplo, de bater na criança, de gritar com a criança, principalmente as meninas, né? Porque parece que a gente volta no tempo e a gente paralisa aquele tempo e repete do mesmo jeito que a nossa mãe fez com a gente, né? Aqui em casa, isso foi uma partilha muito, muito, muito forte durante todo o workshop. Dezenas de mulheres falando comigo, já que me vi como você, com a sua filha, né? Onde quando a gente vê, a gente já repetiu um padrão que a gente nem sabe, dói tanto, que a gente nem sabe por que a gente está fazendo aquilo, né?
A gente dói muito porque a gente não faz ideia do que a gente está fazendo. E aí, quando a gente toma consciência, e agora, né? O que fazer para mudar isso, né? De que maneira eu posso perdoar a minha mãe, de que maneira eu posso honrar a minha mãe. Então a minha mãe não me ensinou a ser feminina, a minha mãe, ela não me ensinou a ser mulher, ela não me ensinou isso, ela não me deu aquilo, ela não me deu. Algumas mulheres evitam até pensar nessa realidade, né? São assim, mulheres que existem muitas mulheres que fogem desse confronto, desse enfrentamento. E esse enfrentamento, ele é extremamente necessário para a evolução nossa enquanto mulher, né? Enquanto mulher madura, preciso resolver isso. Ah, Jaque, mas tem um monte de mulher aí que eu conheço que elas nem falam sobre isso. Pronto, está resolvido para elas. Elas cresceram, né? E resolveram isso, tá? E tá tudo bem. Agora, enquanto nós não olharmos para isso, não curarmos isso, não deixarmos Deus curar. E quando eu falo Deus curar, é muito importante que a gente entenda que deixar Deus curar não é que Ele vai fazer tudo sozinho. Não é um caminho passivo, é um caminho ativo. É um caminho do dia a dia. É um caminho em que eu dou um passo, Deus coloca o chão. Eu dou outro passo, Deus coloca mais chão. Eu dou mais um passo, Deus coloca outro chão, né? Então, muitas vezes, e também foi um relato não só do workshop, mas de todo o tempo em que eu venho trabalhando sobre isso, falando sobre isso, é que quando eu digo sim, quando eu perdoo, quando eu faço as pazes, parece que liga a chave do carro, né? E de repente eu consigo perceber nitidamente o meu corpo, a minha mente vai me deixando guiar, né? Porque Deus guia a gente através do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma. A gente deixa Deus guiar a gente para a gente perceber quais são os padrões que a gente está repetindo e ali a gente sair do automático. Então, isso é muito importante. Lembrar que amar não é um sentimento, né? A gente está muito sentimentalista. Ao mesmo tempo que a gente está masculinizada, como está tudo fora do lugar, a gente está masculinizada e a gente está infantilizada porque a gente está nesse sentimentalismo de que eu preciso sentir algo para tomar uma decisão. Então, eu preciso ter um sentimento dentro de mim, o meu coração precisa estar palpitando, sabe? Para eu poder tomar uma decisão. E realmente isso não é assim, tá? Então, hoje, o que eu quero trazer, essa proposta para vocês, né? Sobre fazer as pazes com a mãe. É um caminho diário, é um caminho, é um passo de cada vez. E é um passo de presença de vida. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês precisam estar presentes para a vida de vocês. A gente está vivendo no automático, de maneira que eu reajo, eu não ajo, né? E eu nem penso por que eu estou agindo daquele jeito. Então, quando você não está presente para a vida, você fica à mercê dos outros, à mercê dos teus comportamentos padronizados, né? E quando você toma consciência disso, o teu próprio organismo vai começando a te mostrar, isso não é teu. Porque você vai começando a ficar angustiada com aqueles comportamentos. E aí você muda. Vou fazer aqui um comparativo, tá? Imagina só quando a gente começa a dirigir, né? Quando a gente começa a dirigir, o instrutor vai lá e diz, olha, coloca o pé esquerdo
na embreagem, tá vendo aquilo ali? É a embreagem. Coloca o pé esquerdo na embreagem, bota a marcha, a primeira marcha, vai soltando direitinho. Caramba, quando a gente quando a gente começa a aprender, caramba, e agora? Eu solto a embreagem, eu boto a primeira, eu olho pro espelho, eu pego o volante, você olha, você presta atenção em tudo que você está fazendo, né? É tudo muito consciente. Quando você vai treinando, de repente, quando você vê, você já saiu com o carro, já voltou, você nem lembra que você botou o pé na embreagem. Você nem lembra que você passou primeira, segunda, terceira ré, que você diminuiu a velocidade, você diminuiu a ré, reduziu a marcha. Por quê? Porque já está no automático. A mesma coisa é a gente agora, só que a gente vai fazer um caminho contrário, né? Tudo que está no automático, você precisa estar atento. Então, começa a prestar atenção no seu dia a dia. E um alerta para a questão da nossa relação com a nossa mãe é a nossa relação com os nossos filhos. E também a relação com os nossos esposos. Mas hoje a gente vai olhar para a relação com a nossa mãe, tá? Já anota aí. Amanhã tem live de novo. Nós vamos falar sobre deixar o esposo ser esposo, tá bom? Já pode anotar aí que amanhã a live é sobre deixar o marido ser marido. Hoje nós vamos falar da mãe. Então, gente, um grande erro que nós mulheres cometemos, quando a gente olha para nossa mãe, é primeiro, a gente desonra ela. Dom Cipriano fala muito isso, né, no livro dele de cura interior, no manual de cura interior. Honrar o pai e a mãe é obedecê-los, é estar submissa a eles. E isso em nenhum momento quer dizer que eles vão dominar você quando você crescer, mas quando você está na vida, você precisa honrar os teus pais, colocá-los diante dessa hierarquia, dessa autoridade. Quando você coloca seus pais nesse patamar de autoridade, já tem um respeito diferente. Você já começa a olhar diferente. Só que existe um erro aqui. Existe um erro muito grande em que a gente olha para as nossas mães querendo que ela seja perfeita, que ela não tenha defeito nenhum. E aí sabe o que acontece? A gente sai do nosso patamar de filha, que é menor, e a gente se coloca num patamar maior, soberbo, onde a gente fica esperando dela e cobrando dela que ela seja perfeita. E isso é um grande erro. Não, porque na época minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo. A gente julga todo tipo de ação da nossa mãe. Porque minha mãe não me deu isso, minha mãe não me aceitou, minha mãe... Como se você soubesse exatamente o que estava acontecendo no coração da sua mãe naquele dia. Como se você soubesse exatamente que ela tinha outra opção naquele dia, sabe? De te dar para adoção. Como se ela tivesse outra opção. Como se ela tivesse mais coisa para te dar do que ela te deu. Então, uma das coisas que liberta a gente é entender que a nossa mãe deu para a gente aquilo que ela tinha para dar. Quando você olha para sua mãe e você vê que ela deu o melhor que ela tinha, e por pior que seja, era o melhor que ela tinha, você começa a olhar para essa mulher com um olhar muito mais misericordioso. Porque certamente, se ela tivesse mais, ela te daria mais. Quando a gente ama muito, gente, a gente dá muito. Eu não conheço uma mãe que seja plena de amor que dê coisa pior para os seus filhos. Então, as nossas mães deram para a gente aquilo que elas tinham para dar. Então, quando eu olho para minha mãe hoje, com a honra de entender que tudo que ela me deu foi o melhor, isso é libertador, porque eu não cobro tanto dela. Ela permanece no patamar de mãe, porque ela tem essa autoridade sobre mim, mas eu já não olho mais ela com essa soberba toda de achar que ela tem que ser perfeita. Vocês entendem isso? Não é difícil entender. A gente está olhando as nossas mães com muita soberba, sabe?
é real isso. A gente tá imatura. E isso eu tô falando por mim também, gente. Todas as vezes que você olha para sua mãe, você julga sua mãe, não, porque minha mãe não sabe fazer isso, minha mãe é péssima nisso, minha mãe é não sei o quê, caramba, por que minha mãe faz isso? A gente está saindo do nosso lugar de filha, a gente tá entrando num lugar de comandante da mãe, e sai desse lugar. E sabe como eu saio desse lugar, gente? A minha mãe brinca comigo até sempre, que ela fala, eu digo sim para você também. Eu digo sim para minha mãe. Toda vez que eu chego lá, quando eu chego na minha mãe e eu olho para alguma coisa lá que me incomoda, para algum comportamento dela que me incomoda, eu tenho que sair desse lugar de soberba e dizer, Senhor, é o que ela tem. É a ferramenta dela, é a altura dela, é o máximo dela. E se ela não deu o máximo dela, é uma escolha que ela fez. E eu não tenho nada com isso. Eu preciso amá-la do jeito que ela é. Ela falou que estaria aqui hoje, ela está viajando, minha mãe. Ela falou que estaria aqui hoje vendo essa live, mas eu sei que não está. Então, quando eu olho para minha mãe com esse olhar de filha, quando eu estou perto da minha mãe, eu sou uma menininha, e hierarquicamente eu sou pequena. E eu saio desse lugar soberbo em que porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, aponta o dedo para a mãe, condena a mãe, não consigo perdoar você. Quem somos nós para não perdoarmos a nossa mãe? Quem somos nós? Quem somos nós? Nós não somos nada, nós não somos ninguém para não perdoar a mulher que disse o maior sim da nossa vida que ela podia dar, que é o sim da nossa vida, de gerar a nossa vida. Ela pode ter te largado, ela pode ter te deixado para lá, ela pode ter te abandonado, ela pode ter o que for, mas se você está vendo essa live, ela disse sim para você porque ela deixou você nascer. Ela foi até o fim, ela pode ter sido abandonada, sabe? Ela pode ter sido feito o que for, ela pode ter errado um monte de coisa, mas ela disse sim. Você não tem ideia do que ela estava passando quando ela te tratou mal. Você não tem ideia do que ela estava sentindo, você não tem ideia das limitações dela. Você talvez não tenha ideia do quanto ela sofria, assim como a gente sofre, de dar coisas ruins para as nossas filhas. Então, quando a gente olha para nossa mãe, presta atenção, gente, por mais que você vá buscar a sua história, você sempre vai ter apenas um ponto de vista daquilo. Então eu fui buscar na minha mãe, eu fui buscar lá a história e ela me contou isso. Você não faz ideia, né? Do que ela viveu naquele dia. Você não tem ideia da dor dela. Você não tem ideia da ferida dela. Mas você precisa respeitá-la de todo jeito. Então, olhar... Porque aí o que a gente faz, gente? Não, porque você não tem... Você está falando isso porque não foi a sua mãe. Porque a sua mãe não fez o que a minha mãe fez, sabe? Você está falando isso porque a tua história é diferente, porque a tua mãe é boa, né? Porque a tua mãe... Cara, minha mãe é tão pecadora quanto a de vocês, né? A minha mãe fez muita coisa. Nós tivemos seríssimos problemas de relacionamento, eu e minha mãe. Eu falava A, minha mãe falava B, sabe? Eu falava que estava gostando de um rapaz na adolescência, esse cara não presta. Era justamente aquele cara que eu queria só para enfrentar a minha mãe, né? E ela tinha razão, o que era pior para mim. E aí a gente precisa olhar para ela. A gente precisa olhar para ela, para essa mulher que deu a vida, deixou o corpo dela mudar, abriu o útero dela para nós. Seja lá o que for, parto cesárea, parto normal, ela disse sim para a tua vida. Se tu tem hoje uma família, se você é o que você é, você agradeça a tua mãe. Porque ela foi o santuário. Ela foi o santuário da tua vida. Ela foi o portal. O maior sim que ela podia dizer para você, a maior declaração de amor que ela podia ter dito para você é
eu disse sim para a tua vida. Talvez ela entregou você para adoção, seja lá o que for. E aí, acho que é a Deia, né, que tá escrevendo. Toda vez que você diz, eu não quero ser como a minha mãe, o que você faz? Repete. Você repete o mesmo padrão, porque aquilo que você nega nela, você repete nos teus filhos, principalmente nas tuas filhas, na tua filha, principalmente. E Jaque, o que você faz então? Como é que você lida com isso? Isso é um exercício que eu faço todos os dias. Todos os dias eu me emociono de verdade. De verdade. A primeira coisa, Jaque, mas ela falou muita coisa, ela falava muita coisa para mim, ela ainda fala muita coisa, ela me bota medo, né? Ela me paralisa. A gente precisa entender que nossa mãe, quando dá uma, um conselho, alguma coisa, ela dá em cima das experiências dela. Ela dá em cima dos ensinamentos que ela teve. Ela dá em cima dos medos dela. Ela dá em cima das feridas dela. Então, quando a minha mãe fala alguma coisa... Vou dar um exemplo aqui. O ano passado, eu abri um consultório na Barra da Tijuca, junto com uma amiga. Ela abriu o consultório, ela é psicóloga. Ela abriu e me chamou para atender lá com ela. Foi lindo, foi maravilhoso, num lugar assim luxuosíssimo, foi lindo demais. E aí, quando eu postei nas redes sociais, né, que eu estava muito feliz, postei a foto e tal do lugar, e imediatamente ela me mandou uma mensagem, minha mãe. Imediatamente ela me mandou uma mensagem dizendo: minha filha, como é que você expõe assim? As pessoas vão ficar com inveja de você, por causa de não sei o quê, porque você não vai dar certo, e agora seu trabalho não vai dar certo. Gente, na hora, eu entrei numa menina, eu voltei a ser menininha. Eu fiquei com tanto medo. Meu Deus, e agora as pessoas vão ficar com inveja e eu vou perder o consultório, eu vou não sei o que, e ninguém vai querer ir lá. Caramba, quando eu tomei consciência de que eu estava assumindo um medo que era da minha mãe, que aquele medo não era meu e que eu não precisava negar aquele medo, mas eu não precisava dele. Racionalmente, eu saí do automático. E eu olhei e disse, caramba, esse é o medo da minha mãe, isso não é um medo meu. Eu não quero sentir esse medo, sabe? Tá tudo bem dela sentir. Eu respeito ela. E na hora mesmo, eu lembro como se fosse agora, eu estava na cozinha lavando louça, eu larguei o telefone. E eu me coloquei ali eu me coloquei mentalmente de frente para minha mãe. Gente, façam isso. Porque depois disso, eu faço isso todo dia praticamente, assim, todo dia que eu preciso. Eu larguei o telefone, eu me coloquei de frente para ela. Ela estava na casa dela, eu aqui em casa. Eu me coloquei de frente para ela, numa posição hierarquicamente, né? Eu filha, ela mãe. E eu falei, mãe, muito obrigada. Muito obrigada pela sua preocupação. Eu me emociono, sério. Muito obrigada pelo seu medo. Eu sei que você está pensando no melhor para mim, mas agora sou eu que tomo as rédeas. Eu vou assumir o risco, tá bom, mãe? Obrigada, eu te amo muito. Mas agora é comigo, tá bom? Eu vou seguir adiante. E aquilo foi libertador para mim. Logo em seguida, eu chorei ali, respirei fundo, me coloquei de volta na minha realidade, falei, pô, caramba, é meu momento, sabe? É o meu momento. Era para ser daquele jeito, eu tinha que assumir aquele risco, eu não era mais criança. E aí mandei um áudio para ela, tá, gente? Mandei um áudio para ela, falei, mãe, eu te amo. Sua opinião é muito importante. Mas verdadeiramente eu não quero mais ter medo. Eu respeito a sua opinião, eu respeito o seu medo, mas eu vou assim mesmo, tá bom? Eu te amo muito. E encerrei o assunto,
sabe? Encerrei o assunto e segui. E eu continuei amando, eu continuei respeitando a minha mãe, eu continuei dando a ela toda a honra que ela merecia, né? E foi libertador, porque depois dali ela também, e isso não significa que vai acontecer, tá bom, gente? Mas a minha mãe também percebeu que ela estava com medo que podia me bloquear. E ela falou, minha filha, eu não quero te influenciar de maneira ruim, é que me deu uma coisa aqui dentro. Eu falei, tudo bem, mãe, seu coração é o seu coração. Eu não posso mudar você. É outra coisa que a gente acha que perdoar a nossa mãe, que honrar a nossa mãe, é achar que ela vai mudar. Não é. Não fica querendo mudar a tua mãe. Ela é aquela pessoa. Se ela se abrir e te pedir, olha, me ajuda, me dá um conselho, ok. Mas lembre-se sempre, hierarquicamente, ela é maior do que você. Hierarquicamente, ela é maior do que você. Então, a mesma coisa. A mesma coisa com a minha filha. Tem hora que literalmente, o que acontece, gente? O que acontece, tá? A Érica tá falando, o jeito dela acha ela fraca. Olha só, olha que soberba que nós somos, né? Desculpa, Érica, que eu vou dizer. Que melequinha de mulher é essa que nós somos? Achar nossa mãe fraca. Que se dane a nossa opinião. Ela é fraca, mas ela lidou com a vida. Ela chegou até aqui. Se ela lidou com a vida, se ela chegou até aqui, ela tem mais experiência do que você. Ela pode ser narcisista, chantagista, infantilizada, masculinizada, pode ser o que for, mas ela é tua mãe. E ela chegou até aqui, ela tem mais experiência do que você, né? Eu vi uma pregação uma vez do Dunga que ele falou, se teu pai está vivo, você pode ter mestrado, doutorado, mas se ele está vivo ainda, ele tem mais experiência do que você, porque ele já viveu. E ele não pode não estar certo, mas ele já viveu. Então, isso é uma lição para a vida. Então, quem é que me chama sempre a atenção para os meus comportamentos padronizados de acordo com a minha mãe? A minha filha. Parece que a gente faz aquele déjà vu, né? A hora que eu vou falar com ela, parece que... Não é isso, tá, gente? Mas parece que incorporo a minha mãe e ela me incorpora, né? Ela responde do mesmo jeito que eu respondi a minha mãe e eu me coloco na posição da minha mãe. A sensação é de que, peraí, isso é castigo, né? Porque essa menina fala igualzinha a mim. Eu tô sendo castigada pela minha filha. Senhor, essa menina tá falando igualzinha, ela nunca me viu criança e ela tá fazendo igualzinha. E eu tô na mesma posição que a minha mãe. Na verdade, ela é criança, então ela tem um comportamento, né, de criança que precisa, as meninas precisam olhar para a gente, elas clamam por isso. Mãe, me ensina a ser mulher. Você é a grande referência, sabe? Me ensina a ser mulher. A nossa filha pede, ela clama. Mãe, o que é ser mulher? Mãe, como é que se resolve isso? E aí, o que a gente faz? A gente desce e vira outra menininha junto com ela, né? A gente vira outra menininha junto com ela. Sheila, mãe de meninos é diferente? Você repete o comportamento, mas não é igual. Não é tão real, porque ali é o feminino e o masculino. Então, você até tem, mas não é igual. Não tem aquele atrito dos sexos iguais, sabe? Aquela rivalidade que normalmente tem entre as mães e filhas. É ou não é? Vocês não veem isso? Parece que existe uma rivalidade, tanto que, às vezes, a gente olha e diz, essa menina tá disputando meu marido comigo. Né? Às vezes, eu, graças a Deus, nunca tive ciúme da minha filha. Graças a Deus, nunca tive. Mas existem mães que têm ciúmes das suas próprias filhas com os maridos. Porque disputam. E existem meninas que disputam com as suas mães essa atenção. Né? Então, olhar para minha filha e ver que toda vez que o meu sininho toca, eu preciso rever o meu padrão. Não é, como que eu vou dizer? Não é o meu padrão, né? A gente pode mudar isso. Se até agora foi inconsciente,
Agora é consciente, tá? Agora é consciente. Olha, eu vou responder essa daqui, surreal, né? Se a mãe dá o máximo que tem, por que esse máximo não tem a mesma medida para os mesmos filhos? Vou te contar. Os filhos nascem em épocas diferentes. A Jaqueline que teve a Maria Isabel em 2012 não é a mesma Jaqueline que teve o Samuel em 2015 e não é a mesma Jaqueline que teve o Miguel, que durou 15 dias no meio de 2015. Não pensem que todos os filhos são iguais, porque eles não são. A gente cresce de um filho para outro, a gente tem realidades de um filho para outro, existem situações que a gente vive, que viveu num filho e que não viveu no outro. Então, olha só, vou dar um exemplo muito ridículo, muito ridículo. A Maria Isabel, ela teve festança de aniversário desde 1 ano até 5 anos. O Samuel só teve festança em 1 ano de aniversário, no primeiro ano de aniversário. Pode ser que quando ele cresça, que ele pense, minha mãe não me amou, porque ela fez muito mais festa para Maria Isabel do que para mim. E não foi isso que aconteceu. Foi uma tomada de consciência que eu parei de fazer, entende? Então, não é medida diferente. Sim, um tratamento diferente. Entende? Então, não é que ela deu o máximo. Sim, ela deu o máximo que ela tinha naquela época. Então, às vezes, um filho nasce numa época extremamente boa, por exemplo, para o casal. O outro filho vem no meio de uma crise conjugal. O outro filho nasce depois de um aborto, vem diante de um luto. O outro filho nasce diante de uma crise financeira. E tudo isso interfere na criação dos nossos pais. Conosco. E vai ter diferença, sim. Não adianta a gente achar que não. E se em algum momento ela amou mais um do que o outro, ela deu o máximo que ela podia para o outro e deu também o máximo que ela podia para você. O máximo que ela podia para você, ela deu. Isso não tem. A gente tem que parar com isso, gente, de achar que a mãe tem. A mãe, ela não. Ela multiplica o amor, mas as relações com os filhos são diferentes. Tá? As relações são diferentes. E aí, não é que a gente ama mais. Mas, por exemplo, hoje eu tenho uma facilidade muito maior de lidar com Samuel do que com a Maria Isabel. Deixa eu ver a hora aqui. Eu tenho muito mais facilidade de lidar com Samuel do que com a Maria Isabel. Pode ser que em algum momento ela pense que eu não gosto dela, que eu gosto mais do Samuel do que de mim, do que dela. E não é. É porque a cura, a relação com a minha mãe precisa ser curada nela, né? Na Maria Isabel, na relação com a Maria Isabel. Eu preciso me dar muito mais, eu preciso melhorar muito mais, eu preciso ser uma mulher muito melhor para ela. Porque ela está me olhando de um jeito diferente. Quando ela me olha, ela olha para dentro dela mesma. Ela diz, isso é ser mulher. O Samuel não. O Samuel olha para o meu marido. Isso é ser homem, eu quero ser igual ao papai. Por isso é que dói. Sabe? Então, a gente precisa tirar esse monte de filtrinho. Tá vendo quantas escamas a gente tem? Cara, ela é a tua mãe. Olha o cara aqui, bem masculinizado. Ela é a tua mãe. Não importa o que aconteceu. Enquanto a gente quiser, prestem atenção, enquanto a gente estiver querendo justificar, acertar, entender, sabe? Vai ficar sentada na cadeira da menina. Porque se você não honra tua mãe, você vai permanecer querendo receber. E sabe quando você vai dar, que é o grau de maturidade? Nunca, porque você está eternamente querendo receber da tua mãe. Se você não resolve isso com a tua mãe, se você não faz as pazes com isso na tua mãe, você não vai resolver com os outros. Não vai. Então, toda vez é isso. Eu me coloco de frente. Esse é meu exercício, gente. Toda vez que eu me vejo desconectada dos meus filhos. Toda vez, principalmente da Maria Isabel. Né? Então, eu me coloco de frente para minha mãe
Eu digo sim para ela, mãe, eu te digo sim. Sim, eu aceito você do jeito que você foi, do jeito que você é. Eu entendo, eu não entendo, mas eu digo sim para você, por tudo que você fez. E agora eu sigo adiante, tá bom? Muito obrigada por tudo que você me deu. Agora é comigo. Vocês entendem isso? Agora é com vocês, não é mais padronizado. Gente, isso está na nossa mão, isso tem controle. Isso não é algo sem controle. Deus permite que quando a gente toma consciência, a gente ingere aquilo, a gente resolve aquilo dentro da gente e a gente vai para frente. Então, puxa, olha, gente, eu não tenho, peraí, olha só. Precisa ser verbalizado, já que preciso dizer isso para ela. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, Polly, para todas vocês, é resolver isso dentro de vocês. Ah, já que eu não consigo estar de frente para minha mãe. Resolve isso primeiro dentro de você. Faz essa... Porque eu não tenho tempo, gente. Eu não tenho tempo para ficar com a minha mãe. Acho que tem, sei lá, desde o ano novo que eu não vejo a minha mãe. Imagina só se eu for esperar vê-la, né? E para quem já perdeu a mãe, né? Para quem a mãe já foi embora. Se coloca na frente dela, faz a visualização, tá? Coloca, fecha os olhos e se coloca de frente para tua mãe. E aí você conversa com ela. Você devolve para ela os medos dela. Você devolve para ela os comportamentos dela, sempre dizendo sim. Sempre, mãe, eu agradeço muito, mas ele é teu. A partir de agora, eu quero tomar as rédeas disso. Vocês vão ver que quando vocês começarem, pode ser difícil, mas vocês vão ver que a mente de vocês vai abrir e vai dizer, ó, esse não é mais o seu comportamento, presta atenção, qual é o comportamento que você quer agora? Então, eu quero ser paciente com os meus filhos, eu quero ser dócil, diminui o tom da voz, vai treinando, começa diminuindo o tom da voz, olha a tua filha nos olhos. Tudo aquilo que você não recebeu da tua mãe, você pode dar para os seus filhos, porque a essência do ser humano é o amor, gente. A essência nossa é o amor, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, não é uma coisa, eu não recebi, não vou poder dar. Pode sim, Deus preenche para a gente seguir adiante. E nossos filhos são grandes oportunidades. Então, presta atenção, vou fazer aqui, ó. Tá vendo essa bonequinha aqui? Ela é a filha, tá bom? Ela é a filha. E eu sou a mãe. Ela tá de frente para mim. Prestem bem atenção. Aqui, ó. Aqui onde vocês estão vendo, tá a vida dela. Ela precisa seguir adiante. Mas ela não consegue largar, não consegue perdoar, não consegue entender, não consegue nada. Ela fica olhando para mim. Eu que sou a mãe. Ela fica olhando o tempo inteiro para a mãe, para a mãe, para a mãe. Ela não resolve, ela não vive. A vida dela está de costa. A maternidade dela está de costa. A esposa, a mãe, a profissional, está tudo de costa, porque eu quero receber. Aí no momento em que ela diz sim para mim, no momento em que ela diz, mãe, eu te aceito, eu entendo que isso foi você... que você me deu o melhor, olha o que ela faz, ó. Automaticamente ela vira e ela vai viver a vida. Ela segue adiante. Aí sim é o fluxo da vida, porque aí ela consegue olhar para os filhos. Enquanto ela está olhando para a mãe, aí o que ela faz? Sai daqui, meninos. Sai para lá, meninos. Sai. Eu faço o mesmo que a minha mãe, porque eu preciso resolver isso aqui com a minha mãe, tá? Mas quando você vai ficar gravado assim, quando você resolve a sua vida, você vira, você consegue colocar os olhos nos olhos de seus filhos, pegar na mão, amar, dizer que ama. Você entende? Vocês entendem isso? Gente, isso foi libertador para mim. Isso é um exercício que eu faço diariamente quando eu tenho problema com a minha filha. Tá? Então, segue adiante na vida. E aí, gente, quando eu digo isso, se você não é mãe, você vive a mesma coisa. Você não deixa, tá? Você paralisa. Você paralisa. Porque aqui, quando você paralisa, aí você paralisa com todos os padrões que vieram da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, de todas as mulheres da sua família.
Então você volta, você faz as pazes com a sua mãe, você olha para ela, você beija, você abraça, você agradece, e aí automaticamente a própria vida vai fazendo as gerações seguirem adiante. Conseguem compreender? Então digam sim para a mãe de vocês. Vamos fazer esse exercício? Digam sim para a mãe de vocês. Olhem para a mãe de vocês com menos soberba, entendendo que ela é uma mulher comum, como outra qualquer, que ela tem feridas, ela teve dores. Você não tem ideia do que aconteceu na época que ela engravidou de você. Você não faz ideia, por mais que ela conte, você não tem ideia do que ela passou, do que ela sentiu. Então, se você sente hoje que você precisa trilhar esse caminho, faça isso todos os dias. Todo o tempo que você observar que existe um padrão comportamental, eu digo sim, eu agradeço. Eu venho de um padrão comportamental de mulheres que são mandonas. Minha avó paterna, olha só, minha avó paterna mandava no meu avô. A minha mãe mandava no meu pai. Eu casei sendo mandona com meu marido. Gente, só agora, 11 anos depois, eu fui me tomar consciência disso. E aí eu parei de querer mandar nele. E aí é a live de amanhã. A gente não vai falar sobre o marido aqui. A gente vai falar sobre mãe. Tá? Mãe. Tá? Então, Verônica, faça os exercícios. Tá? Tente fazer os exercícios. Vocês têm todo o tempo do mundo, gente. O workshop vai sair do ar amanhã. Né? E, claro, evidente, a gente precisa... Quando você... Presta atenção, a Lidiane colocou assim, minha mãe sempre foi muito grossa, né? Sempre foi muito... Lidiane, aqui em casa a mesma coisa. Ok, é um padrão que chegou até a mim. E eu tenho a liberdade de encerrar esse padrão, gente. Toda vez que eu olho para minha filha, eu fico pensando, meu Deus... Quando ela fizer um programa desse, alguma coisa, qual é a visão que ela vai ter de mim, sabe? Qual é a visão que eu estou mostrando para ela? Qual é a imagem feminina que eu estou mostrando para minha filha, sabe? Quando ela chegar lá, o que ela vai ter recebido de base, né? Faz a gente caminhar, faz a gente querer ir para frente, né? Então, é muito importante isso, tá? É muito importante que a gente faça isso. Faz esse exercício, gente. Então, tudo aquilo que a tua mãe diz, que te fere, que te ofende, respeita. Olha, gente, olha pra ela e diz, mãe, eu digo sim pra você, sabe? Eu não te entendo, mas eu te aceito do jeito que você é. Existem feridas profundas no coração da nossa mãe. E não é a nossa mãe que está passando pelo caminho do florescer. Não é a nossa mãe que está vivendo isso aqui. Talvez tenha mãe e filha vivendo aí, né? Como a Lud levou a mãe para a imersão, levou a irmã. Mas não é o mesmo caminho, ela pode não ter se aberto para isso. Quem está passando por esse processo são vocês, somos nós. Então eu não posso imaginar que agora tudo que eu sei de mim, a minha mãe vai entender, sabe? Gente, quando eu nasci, a primeira coisa que a minha mãe falou, quando me viu, né, quem me conhece já viu eu falando isso, a primeira coisa que a minha mãe falou de mim quando eu nasci, que ela não sabia que eu era uma menina, que não tinha ultrassom naquela época, o médico veio comigo, olhou, me mostrou pra ela, ela não agradeceu, ela não sorriu, ela chorou. Meu Deus, mais uma para sentir cólica nesse mundo. Não, mais uma para sofrer de cólica. Gente, foi a primeira coisa que eu ouvi da minha mãe. Imagina só, se eu paraliso nisso. Ah, mãe, por que você falou isso pra mim agora? Eu tô cheia de cólica, e agora eu tenho endometriose, e agora eu tenho ovário policístico, porque você foi... É isso que a gente faz. Eu não acredito que você falou. Por que você falou isso? Porque você podia ter falado outra coisa. Eu duvido quando meu irmão nasceu, você falou isso. Você gostava mais dele do que eu. Ó. Você percebe? O quanto de julgamento, de condenação, de negação você está dando para tua mãe. E aí você está desonrando ela.
Desonrando. Entende? Então, o perdoar é o dizer sim. Que às vezes a gente fica nesse perdoar, gente, é sério. Às vezes esse perdoar é muito soberbo. Ó, mãe, preste atenção aqui. Já te perdoei, tá? Sabe? Aí a gente se acha, né? A gente se coloca ali num patamar extremo. Ó, eu te perdoei, hein? Sabe? Não faz mais do que obrigação. Certo, gente? Então, é isso aí, Eliette. Quando eu tomo consciência, é hora de entrar em ação com um novo comportamento. Ali é um novo comportamento. Então, vamos mudar isso. Vamos sair dessa... volta pro patamar, ó. A filha e a mãe, aqui, ó. Tá bom? Olha pra tua mãe com menos soberba. Por isso que você não consegue confiar nela, perdoar ela, sabe? Por isso que você não consegue perdoar, porque você está numa soberba tão grande. Não consigo perdoar. Por que você se coloca tão, né? Então, eu sei que dói, mas não se coloque nesse patamar. Nós não estamos nesse patamar. E enquanto nós estivermos nesse patamar, entendam, nós vamos repetir nos nossos filhos. E os nossos filhos vão desonrar a gente do mesmo jeito. E a gente vai repetindo o ciclo, repetindo o padrão. Então, que a gente seja aquela mulher que vai despadronizar esse padrão na nossa família. De desonra. Volta e honra teus pais. Isso é mandamento da lei de Deus. Honra teu pai e a tua mãe. A mesma coisa pro pai. Ah, porque ele largou minha mãe, porque ele fez não sei o quê. Você tem uma visão, um pedacinho da visão do que foi a realidade. Você não tem ideia do que foi a realidade. Você não estava dentro da relação marido e mulher. Você está olhando sua mãe e seu pai como mamãe e papai. Então você tende a buscar um lado para defender. Não, meu pai sempre foi não sei o quê, eu não consigo perdoar meu pai pelo que ele fez com a minha mãe. Deixa eles se resolverem. Você não tem nada com isso. Você larga essa soberba toda de querer resolver a vida dos outros, principalmente dos nossos pais. Tá bom, gente? Eu vou parar por aqui antes que a live... vai acabar aqui, a live não vai ficar salva. Um beijo, ó. Quem quer se inscrever para a mentoria do Caminho do Florescer, vai para o grupo do WhatsApp. Eu vou colocar lá no meu link depois. Amanhã a gente tem live 11h30 de novo. Vamos falar sobre nossos pais, tá bom? Manda para mim aí o que vocês acharam. Me conta no direct. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Senão vai perder a live. Vou perder a live, tá? Beijo.